O chão da obra do meu marido era frio, poeirento, cheirava a cimento fresco e a suor de homem. E foi ali, minha gente, no meio dos tijolos e da areia, que o pedreiro dele, um moleque com idade para ser meu filho, me botou de quatro e me fez descobrir um tipo de quentura que em 40 anos de casada eu nem sabia que o corpo de uma mulher podia sentir. Ele me bolinou com as mãos grossas de trabalho, me saboreou como uma fome de quem estava jejuando há anos. E depois de me virar do avesso, minha gente, ele afogou o ganso com uma vontade que eu achei que a parede que ele mesmo levantou ia cair. E depois daquela primeira vez, daquele pecado sujo e gostoso, a gente não parou mais. A obra do meu marido, o prédio de luxo que era o orgulho dele, virou o nosso ninho de amor proibido, o palco da maior fuleiragem e da maior descoberta da minha vida. Para quem tá ouvindo uma miséria arretada dessas e deve estar pensando, oxente, mas que véia para ser sem vergonha, deixa eu me apresentar direitinho. Meu nome é Fátima Bezerra Cavalcante, tenho 61 anos e apesar de ter nascido no sertão do Araripe, vivo há mais de 40 anos aqui em Recife, essa Veneza brasileira que ora afaga, ora afoga a gente no calor. Sou esposa do Dr. Everaldo Cavalcante, um homem rico, importante, dono de uma das maiores empreiteiras da cidade. Sou mãe, sou avó. Para a sociedade recifense, minha gente, eu sou um exemplo de dama, uma mulher fina, de família tradicional, que vive numa cobertura em Boa Viagem. Mal sabem eles que por trás da porta do meu castelo, a rainha aqui estava doida para pular o muro e se sujar de lama. Mas antes de eu contar tintim por tintim como foi que essa desgraça boa aconteceu, como eu troquei o luxo do meu casamento pela poeira de uma obra, faz aquele favor para essa pernambucana aqui. Te inscreve no canal Nunca é Tarde para Pecar, pra gente mostrar pra esses homens que panela velha às vezes cozinha melhor que muito panela nova e chique. E já senta o dedo no like, que é pra me dar coragem de botar essa história cabeluda pra fora. E me diz aí nos comentários de que cidade desse nosso Nordeste tu tá me ouvindo. Adoro saber que não tô confessando meus pecados sozinha. Agora te ajeita aí, que a história é longa, o pecado é grande e o tombo foi maior ainda. Para vocês entenderem como uma mulher como eu, que tinha tudo que o dinheiro pode comprar, foi se meter numa enrascada dessas, precisam saber que a minha riqueza era só da porta para fora. Da porta para dentro, minha gente, a minha vida era um deserto. Um deserto chique, com ar-condicionado, lençol de 1000 filhos egípcios, mas um deserto onde não chovia um pingo de afeto. Eu casei com o Everaldo muito nova. Eu era uma moça simples do Agreste, filha de agricultor, e ele um rapaz da capital, já estudante de engenharia na Federal, cheio de ambição. Ele me viu numa festa de São João na fazenda de um tio, se encantou com o meu jeitinho astuto, como ele dizia. Me tirou da minha terra com a promessa de me fazer uma rainha. No começo foi um conto de fadas. Ele era carinhoso, atencioso, me ensinou a me vestir, a falar, a me portar como uma dama da sociedade. Eu que só sabia andar de pé no chão, aprendi a usar salto alto. Eu que só comia com a mão, aprendi a usar garfo e faca. Eu me tornei a esposa perfeita para o grande homem que ele estava se tornando. E ele se tornou um grande homem. A empreiteira dele cresceu, virou império. A gente ficou rico, muito rico. Compramos uma casa de cinema em Boa Viagem, com vista para o mar, daquelas que aparecem na novela. Carro do ano, motorista, viagens para a Europa, joias que eu nem sabia o nome. Eu tinha tudo, tudo, menos ele. O Everaldo, com o tempo, casou foi com o trabalho. A empresa virou a esposa, a amante, a família. Eu e nossa única filha, a Valéria, viramos parte do cenário. Éramos o troféu que ele exibia com orgulho nas festas do Rotary Club, nos jantares de negócios. A esposa elegante e discreta. A filha bem educada, que estudava no melhor colégio. Mas dentro das 4 paredes da nossa cobertura, a gente não existia. Ele chegava tarde, exausto, e a única conversa era sobre concreto, sobre licitação, sobre o preço do aço. Ele jantava em silêncio, lendo planilhas no tablet, não me perguntava como tinha sido meu dia, não me elogiava, não me tocava. O único toque era o beijo frio na testa, antes de dormir. Um beijo que era mais um carimbo de boa noite, funcionária, do que um gesto de afeto de um marido. A cama da gente, minha gente, era um latifúndio de lençol de seda. Fria, espaçosa, solitária. Eu podia me espreguiçar a noite inteira que não esbarrava nele. Ele se virava pro canto dele e eu pro meu. A última vez que ele me amou como um homem ama mulher, a nossa filha Valéria ainda era uma criança, usava trança no cabelo. Depois que ela nasceu, parece que ele decretou o fim da nossa vida de casal. A intimidade virou uma obrigação rara,
mecânica, que ele cumpria com a mesma pressa e falta de vontade com que assinava um cheque para minha despesa. E com o tempo, nem isso mais. Ele me fez sentir um objeto, um vaso caro, de cristal murano, que enfeita a sala, mas que ninguém toca, ninguém cheira, ninguém rega com carinho. E eu fui murchando, perdendo a cor, a vida. A Fátima alegre, a moça do Agreste que gostava de dançar um forró pé de serra, que tinha um riso frouxo, foi morrendo de sede no meio do luxo. Eu tentei reclamar no começo. Tentava conversar, dizer que sentia falta dele, do nosso tempo junto, mas ele sempre tinha uma desculpa na ponta da língua. O cansaço, o estresse, as responsabilidades. Fátima, você não entende a pressão que eu sofro. Tenho centenas de funcionários dependendo de mim. Você tem uma vida de rainha, não reclamo de barriga cheia. Ele dizia com uma frieza que me cortava a alma. Com o tempo, ele começou a me culpar pela distância dele. Era uma tortura psicológica, sutil, mas que me destruía por dentro. Você está envelhecendo, Fátima, está se descuidando, não se arruma mais para mim. E eu, que nem uma idiota, corria para o salão, comprava um vestido novo, mas nada adiantava. O olhar dele sobre mim era sempre o de um juiz. Você está sempre com essa cara de enterro, essa energia de velório. Quem é que vai ter desejo por uma mulher assim? Você precisa se animar, ser mais interessante. E eu, boba, acreditei. A culpa era minha. Eu que não era mais bonito o suficiente, divertido o suficiente, interessante o suficiente. E me resignei. Aceitei meu destino de ser uma viúva de marido vivo. Minha vida virou um roteiro repetitivo. Acordava, tomava café sozinha, na varanda de frente para o mar, ia para a academia, para o salão, para chás de caridade com as outras esposas ricas, que no fundo eu sabia, viviam o mesmo deserto que eu. A gente sorria umas para as outras, elogiava o vestido, a joia nova, mas era tudo um teatro. A gente sabia que por trás da maquiagem e do botox estava tudo borrado de solidão e de frustração. E foi nesse cenário, nesse palco de luxo e de vazio, que o meu pecado começou a ser construído. E a ironia do destino é que ele foi construído, literalmente, pela empresa do meu marido. O Everaldo estava no auge da carreira dele. Ele tinha ganhado a licitação para construir o prédio mais luxuoso da beira-mar de Recife, o Mirante do Capibaribe. Era a obra da vida dele, o monumento ao seu sucesso. E eu, como sempre, tinha que participar do circo, acompanhá-lo nas visitas à obra, sorrir para os engenheiros, fingir que entendia de planta baixa e de concreto armado. E foi lá, minha gente, no meio da poeira, do barulho ensurdecedor das máquinas e do cheiro forte de cimento, que eu encontrei o homem que ia demolir, tijolo por tijolo, a minha vida de mentira e construir no lugar uma cabana de paixão e de perigo. A empreiteira do Everaldo era o templo dele, em um lugar que eu sinceramente detestava com todas as minhas forças. Não era lugar de mulher, muito menos de uma dama como ele fazia questão que eu fosse. Era um ambiente bruto, masculino, cheio de homens suados gritando um com o outro, poeira de cimento que entrava no nariz e deixava um gosto amargo na boca, um barulho de maquita e de betoneira que entrava no juiz da gente e não saía mais. Mas, como a esposa troféu que eu era, a primeira dama da construtora Cavalcante, de vez em quando eu tinha que fazer o meu papel, engolir o meu nojo e marcar presença. Era levar um documento importante que o Everaldo, na sua pressa de magnata, esquecia em casa, na sua pasta de cor italiano. Era acompanhar um arquiteto famoso que vinha de São Paulo, um homem todo afetado que falava em conceito e estética, enquanto ao nosso redor só tinha lama e vergalhão. Era participar de algum evento de lançamento da pedra fundamental, com direito a foto no jornal e a discurso chato sobre o progresso da cidade. E eu ia, minha gente, com meu vestido de linho impecável, meu sapato de salto fino que afundava na terra, me sentindo um peixe fora d'água, uma flor de estufa no meio da caatinga. Os funcionários me olhavam com uma mistura de respeito e de distância. Eu era a patroa, a dona Fátima,
uma figura do outro planeta, que descia do carro de luxo com o motorista e andava com cuidado para não sujar a sandália. E eu olhava para eles, para aqueles ombros de corpo forte, com a pele queimada de sol, com os músculos definidos pelo esforço, e sentia uma pontada de inveja. Não sei explicar. Eles pareciam tão vivos, tão reais, no meio daquela sujeira toda, daquela labuta. E eu, no meu luxo estéril, na minha vida de aparências, me sentia tão morta, tão artificial. Foi numa dessas visitas obrigatórias à obra do prédio novo, o tal Mirante do Capibaribe, que eu vi pela primeira vez. O Everaldo estava me mostrando a planta do futuro apartamento decorado, falando com entusiasmo que ele nunca usava comigo, sobre metro quadrado, sobre o mármore Carrara que é a vida Itália, sobre a vista para o mar que seria a mais bonita de Recife. E eu, como sempre, estava só balançando a cabeça, com um sorriso congelado no rosto, fingindo o interesse que eu não sentia. O meu olhar, cansado daquele teatro, se perdeu pelo canteiro de obras. E no meio de um monte de homem de capacete amarelo, meu olho parou num. Ele era diferente. Não era um brutamontes, não era um senhor já cansado. Era um rapaz, um moleque. Magro, mas com os músculos definidos pelo trabalho. Cada fibra do corpo parecia gritar de tão viva. Ele estava sem camisa, só de calça jeans. E o suor fazia a pele morena dele brilhar debaixo do sol do meio-dia, que nem pele de lagarto. O cabelo era preto, cacheado, e caía na testa suado enquanto ele se concentrava em assentar uns tijolos numa parede, com uma precisão, com uma perícia que era bonita de se ver. Ele se movia com agilidade, com a graça, que parecia que ele estava dançando com os tijolos, ou a massa de cimento. E ele era bonito. Um bonito que não era de revista, não era de comercial de perfume. Um bonito de verdade, com as cicatrizes finas no braço, com o rosto sujo de poeira, o que só deixava ele com um ar mais másculo. Eu fiquei ali, parada que nem uma boba, esquecida do Everaldo, da planta, do mundo, só olhando para ele. E ele, como se sentisse o meu olhar queimando nas costas dele, parou o que estava fazendo, limpou o suor da testa com o antebraço e se virou, e olhou diretamente para mim. E os olhos dele, minha gente, os olhos dele eram de um preto profundo que nem a noite sem lua do sertão. Eram 2 buracos negros que parecia que estavam me puxando para dentro. A gente ficou se olhando por uns segundos que pareceram uma eternidade. O barulho da obra, a voz do Everaldo, tudo sumiu. Só existia aquele olhar. Ele não sorriu, ele só me olhou. Um olhar sério, intenso, que não era de funcionário para a patroa. Era um olhar de homem para mulher. Um olhar que parecia que estava me perguntando o que uma mulher como tu, tão arrumada, tão fora de lugar, está fazendo num lugar como este. Eu desviei o olhar com o rosto pegando fogo, com o coração batendo descompassado. Me senti uma pervertida, uma véia tarada, secando um funcionário do meu marido, um menino que podia ser meu filho. Tá prestando atenção no que eu tô falando, Fátima? Tô, meu bem, tô sim. Tava só admirando a perícia dos seus funcionários. Menti, a voz saindo um fiapo. Mas a minha cabeça já não tava mais ali. Tava naquele olhar, naquele corpo suado, naquele mistério. Aquela imagem não saiu mais de mim. Virou uma assombração. Eu ia dormir e via aqueles olhos pretos. Eu tomava meu café na varanda e lembrava do jeito que ele se movia. Eu comecei a inventar desculpas para ir mais vezes na obra. Dizia pro Everaldo que queria ver o andamento, que queria dar um palpite na cor da parede da cozinha do decorado, que tinha sonhado que a estrutura estava com problema. Ele achava estranho, eu que nunca me interessei por nada, de repente virar fiscal de obra. Mas no fundo o ego dele gostava. A sua Fátima estava finalmente se interessando pelo império dele. E toda vez que eu ia, eu procurava com os olhos. Disfarçadamente. O nome dele era Cícero. Eu descobri perguntando, com a maior naturalidade do mundo, para o mestre de obras, o seu Amaro. Seu Amaro, aquele rapaz moreno do cabelo cacheado, que trabalha ali no 3º andar, ele parece tão dedicado, é um bom funcionário. Ah, a senhora tá falando do Cícero, ah? É um bom rapaz sim, dona Fátima. Quieto, trabalhador, veio do interior, de uma cidadezinha perto de Garanhões. Tá aqui pelejando para ajudar a família.
Cícero. O nome era simples, era forte, que nem ele. A minha obsessão por aquele pedreiro, Cícero, foi crescendo que nem uma trepadeira na parede, silenciosa, mas tomando conta de tudo. Eu já não ia mais à obra só para vê-lo de longe. Eu comecei a criar situações, a forçar encontros. Era uma fuleiragem, uma vergonha, mas a vontade era maior que o juízo. Eu chegava na obra com uma desculpa qualquer, geralmente com uma garrafa de água mineral bem gelada na mão. Seu Amaro, eu dizia para o mestre de obras, o calor hoje está de matar, não é? Trouxe uma água para o senhor. E, como quem não quer nada, eu acrescentava, aproveita e leva uma para aquele seu rapaz, o Cícero, não é? Ele parece que está trabalhando tanto debaixo desse sol. O seu Amaro, um homem vivido, me olhava com um sorrisinho de canto de boca, mas não dizia nada. Só pegava a água e levava para ele. E eu ficava de longe, só vendo o jeito que ele pegava a garrafa, o jeito que ele bebia a água, deixando escorrer pelo pescoço, pelo peito nu e suado, e o jeito que ele me olhava depois. Um olhar rápido de agradecimento, mas que tinha um "eu sei o que você está fazendo" por trás. A gente começou a se falar. Coisa pouca. Um bom dia, patroa, que ele dizia com um respeito que me irritava e me excitava ao mesmo tempo. E um bom dia, Cícero, que eu respondia tentando manter a voz firme. Mas aos poucos a gente foi ousando mais. Um dia eu estava andando pela obra e, sem querer, eu tropecei numa tábua e ele, que estava perto, foi mais rápido que um raio. Me segurou pela cintura, me amparando. Cuidado, dona Fátima, obra é um lugar perigoso. O toque dele, as mãos dele grossas e calejadas na minha cintura, por cima do meu vestido de seda, foi um choque elétrico. A gente ficou ali por um segundo, perto demais. Eu podia sentir o cheiro dele, um cheiro de cimento e de homem, e ele podia sentir o meu perfume caro. Eram dois mundos se chocando. Obrigada, Cícero, eu disse, me afastando com o coração na boca. E ele só me olhou com aqueles olhos pretos que pareciam que sabiam de todos os meus segredos. A ousadia maior veio de mim. E eu não me orgulho disso, mas a verdade tem que ser dita. Eu estava desesperada por um pingo de atenção, por um momento a sós com ele. Um dia eu soube que o Everaldo ia viajar para São Paulo por 3 dias. Era a minha chance. Na véspera da viagem, eu fui na obra, no fim da tarde, quando os outros trabalhadores já estavam indo embora. Eu sabia que o Cícero costumava ficar um pouco mais, para terminar algum serviço. Eu encontrei sozinho, no 2º andar, varrendo o chão. Ele me viu e se assustou. Dona Fátima? O que a senhora está fazendo aqui essa hora? Eu vim ver uma coisa na planta. E eu queria te pedir um favor, Cícero. Um favor, patroa? Pode pedir. Eu respirei fundo e soltei a mentira. A desculpa mais esfarrapada do mundo. Eu tenho uma pequena infiltração no banheiro do quarto de hóspedes da minha casa. E o meu marido viaja amanhã. Eu queria saber se você não podia dar uma olhadinha pra mim. Eu pago, claro. Pago o seu preço. Ele me olhou e eu vi nos olhos dele que ele sabia que era mentira. Que ele sabia que não tinha infiltração nenhuma. Ele sabia que aquilo era um convite. Um convite perigoso. Ele ficou em silêncio por um tempo, me estudando, e eu ali parada, com o coração na mão, esperando a resposta dele. Eu me senti a mulher mais vulgar, mais oferecida do mundo, mas eu não voltei atrás. E ele, depois do que pareceu uma eternidade, disse com a voz baixa: "Pode ser amanhã de manhã, umas 9 horas, tá bom pra senhora?" "Tá ótimo, Cícero. Então até amanhã, dona Fátima." Ele se virou e voltou a varrer, como se nada tivesse acontecido. E eu saí dali com as pernas bambas, com a certeza de que tinha acabado de marcar um encontro com o meu próprio pecado. Naquela noite, minha gente, eu não dormi. Fiquei virando de um lado para o outro na cama, com a cabeça a mil. O Everaldo roncava do meu lado, alheio a tudo, e eu ali, planejando a minha traição. A culpa e a excitação era uma mistura que me deixava enjoada e ao mesmo tempo elétrica. O que eu estava fazendo? Convidando o funcionário do meu marido, um menino, para ir na minha casa com uma desculpa esfarrapada? Era o fundo do poço. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que me fazia sentir viva em anos. De manhã, o Everaldo arrumou a mala dele,
Me deu o beijo frio de sempre na testa e foi para o aeroporto. Assim que a porta do apartamento se fechou, foi como se eu tivesse sido libertada de uma jaula. A primeira coisa que fiz foi tomar um banho demorado. Lavei o cabelo, passei meu melhor creme no corpo. Me depilei, uma coisa que eu não fazia há anos. Pra quê se ninguém ia ver? Mas naquele dia, alguém ia. A escolha da roupa foi um dilema. Botei um vestido, achei muito arrumado. Botei uma calça, achei muito desleixado. Acabei optando por uma saia e uma blusa de seda. Uma roupa de ficar em casa, mas uma roupa bonita. Passei um perfume, um batom discreto e esperei. Às 9 em ponto, o interfone tocou. Meu coração quase saiu pela boca. É o Cícero, da obra, a voz do porteiro disse. Pode mandar subir, respondi tentando manter a voz calma. Eu esperei na porta. Ele chegou, estava diferente. Tinha tomado um banho, o cabelo cacheado estava molhado. Ele não usava roupa de trabalho, estava com uma calça jeans e uma camiseta simples, mas limpa. E estava com um cheiro bom de sabonete barato e de homem. Bom dia, dona Fátima, ele disse, meio sem graça. Bom dia, Cícero, entra. Ele entrou olhando ao redor admirado. O meu apartamento para ele devia parecer um palácio. O banheiro é por aqui, eu disse, guiando ele. A gente entrou no banheiro de hóspedes e eu, a atriz, apontei para uma parede impecável. Tá vendo, Cícero? É aqui. Acho que tem uma infiltração. Ele se aproximou da parede, passou a mão e me olhou. Aquele olhar dele que me desmontava. Não tem infiltração nenhuma aqui, dona Fátima. Não, eu disse, me fazendo de surpresa. Não, ele disse, a voz ficando mais rouca. A senhora sabe que não tem. A gente ficou ali parado, no meio do banheiro, se olhando. O teatro tinha acabado. A verdade estava ali, nua e crua, entre nós. Por que você me chamou aqui, Fátima? Ele perguntou, me chamando pelo nome pela primeira vez. Você sabe por quê, Cícero? Ele deu um passo na minha direção. Eu acho que sei, mas eu quero ouvir da sua boca. Eu não consegui falar. Eu só consegui olhar para a boca dele, para os olhos dele. E ele, vendo meu silêncio, entendeu. Você está brincando com fogo, mulher. Ele sussurrou, chegando ainda mais perto. Eu sou um homem simples, da roça. Eu não sei jogar esses jogos de gente rica. Isso não é um jogo, Cícero. É o que, então? É uma vontade, eu consegui dizer. Ele sorriu, um sorriso de vitória. A minha também é grande. Então, ele acabou com a distância entre nós e me beijou. E o beijo, minha gente, foi o começo da minha perdição e da minha glória. O beijo dele, minha gente, não tinha nada a ver com os beijos frios e protocolares do Everaldo. Aquele beijo era uma coisa viva, era um bicho solto. Tinha gosto de urgência, de coisa guardada, de pecado bom. A boca dele era macia, mas o beijo era bruto, com uma fome que me deixou sem ar. As mãos dele, aquelas mãos grossas, calejadas de pegar em tijolo, foram para minha cintura, me puxando para ele com uma força que me fez sentir frágil, ser menina. Uma coisa que eu não sentia há décadas. Eu me agarrei nele com a força de quem se afoga e o meu corpo, que vivia num estado de dormência, acordou. Acordou com susto, com uma vontade que me fez tremer da cabeça aos pés. A gente ficou ali, se beijando no meio do banheiro chique da minha casa e eu esqueci de tudo. Esqueci que eu era esposa do patrão dele, esqueci da minha idade, da minha reputação. Ali só existia nós dois e aquela vontade medonha que um tinha do outro. Quando a gente se separou por pura falta de fôlego, a gente ficou com as testas coladas, ofegantes. E agora, Fátima? Ele perguntou a voz rouca. Agora você conserta a minha infiltração. Eu respondi com um atrevimento que nem eu sabia que tinha. E ele entendeu o recado. Ele me pegou no colo. Eu, que não sou uma mulher pequena, ele me levantou do chão como se eu fosse uma pluma e me levou para o meu quarto. O quarto que eu dividia com meu marido. E me deitou na minha cama. A cama de lençóis de seda, a cama que era o palco da minha solidão. E ali, minha gente, com o sol da manhã de Recife entrando pela janela, ele me fez mulher de novo. E não foi uma vez não, foram várias.
Ele tinha um vigor, uma energia de moleque, que o meu corpo de mulher madura recebeu como a terra seca recebe a chuva. Ele era um amante sem experiência, mas cheio de instinto. Ele não sabia os caminhos, mas ia descobrindo, com a curiosidade, com a vontade que me deixava louca. Ele me fez proferir uns sons, uns ais, que eu nunca imaginei que sairiam da minha boca. Foi uma manhã inteira de pecado, de descoberta. Depois a gente ficou deitado, abraçado, no meio da bagunça dos lençóis. E a gente conversou. Conversamos de um jeito que a gente nunca tinha conversado. Sem as máscaras de patroa e pedreiro. Eram só o Cícero e a Fátima. Ele me contou da vida sofrida dele no interior, da saudade da família, e eu contei da minha vida de luxo e de vazio. E a gente descobriu que, apesar de todas as diferenças, a gente era muito parecido. Éramos dois solitários, famintos de afeto. Naquele dia ele não foi embora não. Ficou comigo. A gente almoçou na minha cozinha, a gente viu um filme na minha sala, a gente se amou de novo no meu sofá. Foi o dia mais vivo, mais real que eu tive em 20 anos. E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que eu estava completamente ferrada. Eu estava apaixonada pelo pedreiro do meu marido. Um amor impossível, perigoso, que tinha tudo para dar errado. E deu. Mas enquanto durou, minha gente, foi a coisa mais bonita e mais arretada que já me aconteceu. Os 3 dias que o Everaldo passou em São Paulo foram os 3 dias mais loucos e mais felizes da minha vida. O Cícero praticamente se mudou para minha casa. Ele chegava da obra no fim da tarde, sujo, cansado, e eu esperava com o banho pronto, com a janta na mesa, e a gente vivia a nossa vida de casal de mentira. A gente jantava junto, via televisão abraçado no sofá, e a gente dormia junto, na cama que era minha e do meu marido. E pela primeira vez em anos, eu não me sentia sozinha naquela cama imensa. O corpo quente, jovem dele do meu lado, era a minha paz e o meu tormento. Eu sabia que aquilo era um absurdo, uma traição da pior espécie, mas eu não conseguia parar. Era como uma droga e eu estava completamente viciada. Quando o Everaldo voltou no domingo à noite, a minha casa voltou a ser um castelo de gelo. O Cícero foi embora de manhã cedo e o cheiro dele, que tinha ficado no meu corpo, nos meus lençóis, foi a única prova de que a minha felicidade não tinha sido um sonho. O Everaldo chegou, como sempre, cansado, mal-humorado, me deu o beijo frio de sempre e a vida voltou ao normal. Mas eu já não era mais a mesma. Eu tinha provado da liberdade, do prazer, e voltar para a jaula era uma tortura. E a nossa fuleiragem continuou, mas agora com mais risco, com mais adrenalina. A obra do Everaldo virou o nosso ninho de amor oficial. Era lá que a gente se encontrava. Eu inventava uma desculpa qualquer e ia até lá, no fim do expediente, quando a maioria dos operados já tinha ido embora. E era lá, no meio do concreto, no chão empoeirado de um apartamento ainda em construção, que a gente se amava. Era uma loucura. A gente podia ser pego a qualquer momento. Mas o perigo, minha gente, o perigo era o melhor tempero. Um dia a gente estava no meio do bem bom, no último andar do prédio, que ainda estava sem parede, só com a laje, e a gente ouviu a voz do Everaldo. Ele tinha resolvido fazer uma vistoria surpresa na obra, à noite. Meu coração, minha gente, parou. A gente se vestiu numa correria que nem 2 ladrões e se escondeu atrás de uma pilha de tijolos, rezando para ele não nos ver. Ele passou a poucos metros de nós, com o engenheiro, falando de negócios, e eu ali, encolhida, nua debaixo do vestido, com o meu amante, tremendo de medo de ser descoberta pelo meu marido. Foi por um triz. Depois daquele susto, eu disse para o Cícero que a gente precisava parar. Isso é loucura, Cícero. Uma hora a casa cai. Mas ele, com aquele jeito manso dele, me convenceu a continuar. Calma, minha flor. Deus é grande. Ele está protegendo o nosso amor. Amor? Ele chamava aquilo de amor. E eu, coitada, queria acreditar que era. Mas no fundo eu sabia que não era. Era desejo, era carência, era fuga, mas não era amor. Amor não se constrói em cima da desgraça dos outros. A nossa história, que era um segredo, começou a vazar. Não tinha como não vazar. O seu Amaro, um mestre de obras, um homem vivido,
com certeza desconfiava. O jeito que ele me olhava, o jeito que ele tratava o Cícero era diferente. E o Cícero, que era um rapaz simples, não sabia disfarçar. Ele me olhava no meio da obra, com os olhos de cachorro pidão, que se o Everaldo fosse um pouco mais atento, teria percebido na hora. O Everaldo, com aquele faro de empresário dele, não desconfiou de traição, não. Ele desconfiou de outra coisa: roubo. A obra estava tendo um sumiço de material. Saco de cimento, vergalhão, fio. Coisa pouca, mas que somada dava um prejuízo. E ele, furioso, decidiu botar um sistema de câmeras de segurança na obra, para pegar o ladrão. Quando eu soube disso, o meu sangue gelou. Câmeras, Everaldo? Mas para quê? Não é um exagero? Eu tentei argumentar. Exagero, Fátima. Exagero é o rombo que estão fazendo no meu bolso. Eu vou pegar o desgraçado que está me roubando e vou botar na cadeia. Eu entrei em pânico. As câmeras iam pegar a gente. O nosso ninho de amor ia virar prova de um crime, o meu crime. Eu corri para avisar o Cícero. A gente não pode mais se encontrar aqui, Cícero. Meu marido botou câmera em tudo. Ele ficou preocupado, mas depois deu aquele sorriso de moleque dele. Deixa ele botar, a gente achou outro canto. O que não falta nesse Recife é lugar pra gente se amar. Mas a gente não teve tempo. As câmeras foram instaladas numa segunda-feira. E na quarta, a gente tinha combinado de se encontrar. Eu estava com uma saudade, uma vontade dele que me fez perder o juízo. É só um pouquinho, Cícero. A gente fica num canto escuro onde a câmera não pega. A gente foi. E no meio da nossa loucura, a gente se esqueceu do mundo. E a câmera, claro, pegou tudo. No dia seguinte de manhã, o Everaldo me chamou no escritório dele em casa. A cara dele era de funeral. Eu achei que ele ia falar do roubo, mas o assunto era outro. Fátima, senta aqui. A gente precisa ter uma conversa muito séria. Ele virou a tela do computador dele para mim e apertou o play. E o que eu vi, minha gente, foi a cena mais humilhante da minha vida. Eu, a esposa do doutor Everaldo, me entregando para um pedreiro no chão sujo da obra dele. A imagem era em preto e branco, granulada, mas era inconfundível. Era eu, era o Cícero, era o nosso pecado, filmado em detalhes. Eu fiquei sem ar. O mundo ficou mudo. Eu só ouvia o som do meu coração batendo desesperado. Então, o Everaldo disse, com uma calma assustadora, o ladrão não era só de cimento, era de mulher também. E o mais irônico de tudo é que ele estava roubando a minha. Eu não consegui falar nada, só chorava, um choro silencioso de pura vergonha. E o escolhido, ele continuou, com um desprezo que cortava. Não foi um empresário, um advogado, foi um pedreiro, um perrapado, um analfabeto. É esse o nível, Fátima? É isso que você vale? Cada palavra era um chicote. Eu esperava o grito, o tapa, mas ele continuou calmo, e a calma dele era o que mais me assustava. Eu podia te expulsar de casa agora, só com roupa do corpo, ele disse. Podia te deixar na miséria, sem um tostão. Podia mostrar esse vídeo para tua filha, para tuas amigas, para Recife inteira e acabar com tua reputação de santa. Pelo amor de Deus, Everaldo, não faz isso, eu supliquei. Agora você pede pelo amor de Deus, né? E o respeito por mim? O respeito pelo nosso casamento? Onde é que estava? Ele se levantou e ficou andando pelo escritório. Mas eu não vou fazer isso. Eu não sou um homem de escândalo. A gente vai manter as aparências como sempre fez. Você vai continuar sendo a minha esposa, a gente vai continuar indo às festas, sorrindo para as fotos. Ninguém nunca vai saber disso. Eu respirei aliviada. Mas o alívio durou pouco. Mas a partir de hoje, Fátima, a sua vida vai mudar. Você vai viver no inferno. E o seu pedreiro, ele vai se arrepender do dia em que ele nasceu. E o sorriso que ele deu, minha gente,
foi o sorriso do diabo. O que aconteceu depois, minha gente, foi um filme de terror. O Everaldo cumpriu a promessa dele. A minha vida virou um inferno. Um inferno de luxo, mas um inferno. Ele não me expulsou de casa. Foi pior, ele me manteve ali, como prisioneira. Ele tirou meu cartão de crédito, meu talão de cheque, me dava uma mesada miserável só para eu não morrer de fome. O motorista, que antes estava à minha disposição, agora só me levava onde ele mandava, na igreja, no médico. As minhas amigas, ele afastou todas. Inventava desculpas, dizia que eu estava doente, deprimida, e me isolou do mundo. Eu vivia trancada naquela cobertura, com vista para o mar, que virou a minha prisão de ouro. E a tortura psicológica era diária. Ele me humilhava, me xingava das coisas mais baixas. E aí, Fátima, tá com saudade do cheiro de suor do teu macho? Passou na obra hoje, Kenga? O chão tá duro, é? E o pior de tudo, ele guardou o vídeo. E de vez em quando ele me obrigava a assistir. Olha aí, Fátima, olha a puta que você é, olha o seu valor. E eu tinha que assistir, chorando, a minha própria humilhação. E o Cícero? Ah, o Cícero. O Everaldo foi cruel com ele. No dia seguinte da descoberta, ele foi demitido, por justa causa. O Everaldo inventou que ele era o ladrão do material e usou o vídeo como prova de que ele era um homem de mau caráter. E não parou por aí. O Everaldo usou a influência dele, o poder dele, e queimou o Cícero em todas as construtoras de Recife. Ninguém mais dava emprego para ele. Ele virou um pária, um pedreiro que tinha traído a confiança do patrão. Tentei entrar em contato com ele, mas o telefone dele não funcionava mais. Eu não sabia se ele tinha ido embora, se tinha acontecido alguma coisa pior. Eu me sentia culpada, responsável pela desgraça daquele rapaz. A minha aventura, a minha fuleiragem tinha destruído a vida dele. E eu vivi nesse cativeiro por quase 1 ano. 1 ano de tortura, de humilhação, de desespero. Eu emagreci, adoeci, virei uma sombra do que eu era. E o Everaldo parecia sentir prazer na minha decadência. A vingança dele era me ver definhar aos poucos. A minha filha, a Valéria, que morava em São Paulo, vinha me visitar e ficava chocada. Mãe, o que está acontecendo? A senhora está um esqueleto. O que o papai está fazendo com a senhora? E eu não tinha coragem de contar. Eu tinha medo. Medo do Everaldo. Medo do escândalo. Então eu mentia. Não é nada, minha filha. É só a idade. Mas a Valéria não é boba. Ela sentia que tinha algo muito podre no reino da Dinamarca, como ela dizia. A minha salvação, minha gente, veio da onde eu menos esperava. Veio do seu Amaro, o mestre de obras. Um homem simples, de bom coração, que tinha visto tudo de camarote e que não tinha engolido a história do pedreiro ladrão. Um dia eu consegui fugir de casa por 1 hora, com a desculpa de que ia na farmácia, e eu fui procurar ele. Encontrei ele num barzinho perto da obra, e ali eu desabafei, contei tudo para ele. A minha solidão, o meu caso com Cícero, a descoberta do Everaldo, a chantagem, a minha vida de prisioneira. O seu Amaro me ouviu em silêncio, com os olhos cheios de uma compaixão que me aqueceu a alma. Dona Fátima, o seu Amaro disse, depois que eu terminei de contar a minha miséria, isso que o seu marido está fazendo com a senhora, isso tem nome. É cárcere privado, é tortura. A senhora não pode aceitar isso. Mas o que eu posso fazer, seu Amaro? Ele tem o vídeo, ele tem o poder. Ele me destrói se eu abrir a boca. Ele não vai destruir nada. O seu Amaro diz com uma firmeza que me deu esperança. Porque a gente vai destruir ele primeiro. E o seu Amaro, aquele homem simples, teve uma ideia genial, uma ideia de mestre. Ele conhecia todo mundo na obra e ele sabia que o Everaldo, na sua ganância, não era flor que se cheirasse. Ele sabia que o Everaldo usava material de 2ª categoria na obra, que superfaturava nota, que não pagava os direitos dos funcionários direito. O seu marido, dona Fátima, tem o rabo mais preso que prego em aroeira. A gente só precisa achar a prova.
E a gente começou a nossa investigação secreta. O seu Amaro, lá de dentro da obra, começou a juntar as provas. Cópia de nota fiscal, depoimento de funcionário insatisfeito. E eu, de dentro de casa, comecei a procurar também. Revirei o escritório do Everaldo de madrugada, enquanto ele dormia. E achei um livro caixa, escondido no fundo de uma gaveta, com toda a contabilidade paralela da empresa. O caixa 2. Era a prova que a gente precisava. Com o dossiê na mão, a gente procurou a minha filha, a Valéria. Quando ela soube de tudo, da chantagem, da prisão domiciliar, a advogada dentro dela despertou como uma fúria de leoa. A gente acaba com ele, mãe. A gente acaba com a raça desse canalha. E a gente foi pra guerra. A Valéria entrou com um pedido de divórcio, com uma acusação de violência doméstica e cárcere privado. E, ao mesmo tempo, a gente fez uma denúncia anônima na Receita Federal e no Ministério do Trabalho, com todas as provas que a gente tinha juntado. O império do Dr. Everaldo Cavalcante começou a ruir. Ele foi pego de surpresa. Achou que eu era uma barata tonta que ele podia pisar em cima. Mas não contava com a astúcia de um mestre de obras e com a fúria de uma advogada. O processo foi um escândalo em Recife. Eu tive que dar meu depoimento, tive que falar do meu caso com o Cícero. Mas dessa vez eu não senti vergonha. Eu contei a minha história como uma história de uma mulher que foi oprimida a vida inteira e que num ato de desespero procurou um pouco de vida. E que por causa disso foi torturada pelo marido. E o Cícero? A gente encontrou ele. Ele tinha voltado para o interior, para a terra dele, envergonhado, sem conseguir arrumar trabalho. A gente trouxe ele para Recife e ele foi a nossa testemunha principal. Contou como o Everaldo tinha humilhado, o tinha perseguido. E no fim das contas, a justiça, mesmo que tardia, foi feita. O Everaldo perdeu tudo. Perdeu a empresa, que foi multada e investigada. Perdeu os bens no divórcio. E o mais importante, perdeu o status, a reputação. O doutor Everaldo virou o Everaldo corrupto, agressor de mulher. E eu, a Fátima, a véia Kinga, virei a Fátima corajosa, a mulher que teve a ousadia de desafiar um dos homens mais poderosos da cidade. Hoje, minha gente, a minha vida é outra. Com o dinheiro do divórcio, eu comprei um apartamento pequeno, mas aconchegante, aqui em Recife mesmo. Um lugar só meu, com as minhas coisas, com a minha paz. A minha relação com a minha filha, a Valéria, se tornou a coisa mais forte e mais bonita do mundo. A gente virou parceira, cúmplice, e ela tem um orgulho de mim que me faz sentir a mulher mais forte do mundo. E o Cícero? Ele e eu, a gente se reencontrou depois de tudo. Mas não como amantes, como amigos. A paixão avassaladora tinha virado um carinho, um respeito, uma gratidão mútua. A gente se ajudou a sair do buraco. Hoje, ele trabalha como mestre de obras numa outra construtora. Está estudando à noite, quer ser engenheiro. E a gente se encontra de vez em quando para tomar um café, para prosear. E a gente ri da nossa loucura. E eu, minha gente, eu não sei se um dia vou ter outro amor. Acho que a minha cota de emoção já deu por umas 3 vidas. O que eu sei é que eu finalmente aprendi a me amar, a me respeitar. E descobri que a minha felicidade não depende de homem nenhum. Ela depende só de mim. E a lição que ficou de toda essa história e que eu quero deixar para vocês é que a gente nunca deve se submeter a uma vida de infelicidade, de humilhação. Não importa o luxo, não importa as aparências. A nossa paz de espírito não tem preço. E se, para encontrar essa paz, a gente precisar cometer um pecado, quebrar umas regras, que seja. Às vezes, o caminho para o céu passa por uma estradinha de terra cheia de poeira e de perigo. O importante é não ter medo de sujar os pés. Obrigada por me ouvirem, minhas queridas. Contar essa história foi como fazer uma faxina na alma. Se o meu caso serviu para alguma coisa, deixa o teu like e compartilha com as amigas. E te inscreve no canal, que a vida de uma vovó pernambucana, que já foi de tudo um pouco nessa vida, ainda tem muita história para contar.
Fiquem ligados e em breve teremos mais confissões aqui no Nunca é Tarde para Pecar. Um cheiro no coração de cada uma de vocês e fiquem com Deus.